não tem medo de racionamento, onde os poços jorram água limpa e fresca, onde as piscinas e as torneiras têm água mineral. Pois esta cidade existe. Com 545 mil habitantes, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é a maior cidade brasileira abastecida 100% por águas subterrâneas, do aquífero Guarani. O Rio Pardo, um dos principais do estado, passa a 1 quilômetro da cidade, mas nem é tocado. A captação para a rede pública é feita por 97 poços, que juntos fornecem 13 milhões de litros de água por hora. O custo de produção é 50 vezes mais baixo do que se a água fosse retirada do rio. A mistura de cloro é baixíssima, só o que a lei estipula, mas os responsáveis dizem que nem isso seria necessário. Como ela sai da terra, já poderia se beber? Tranquilo. Da forma como os poços são perfurados atualmente, é perfeitamente possível. A água é de excelente qualidade, pode até ser enquadrada como água mineral. Uma riqueza natural, que já produziu delícias que fizeram a cidade famosa no país inteiro. Uma sorte geográfica. Ribeirão Preto está numa das pontas onde o aquífero chega mais perto da superfície. Nesta planície, ele aflora. A água forma uma lagoa. Uma facilidade que os moradores aproveitam. No bairro vizinho, é só cavar e achar. Quantos metros precisa furar aqui para achar água? De 1,5 metro a 2 metros, 1,80 m já acha água. Água boa? Nossa, um brinde. A cidade começa a acordar para a importância de se conservar esse privilégio. E o sinal de alerta vem da própria terra. Este é um dos poços mais antigos de Ribeirão Preto. Neste ponto, no centro da cidade, há 50 anos, para se conseguir água, era preciso cavar 35 metros. Hoje a água não aparece antes dos 75 metros, mais que o dobro de profundidade. Para os especialistas, o recado é claro. O nível do aquífero está baixando. O diretor do Departamento de Água e Energia diz que o problema é o excesso de poços perfurados. Mais de 400 na cidade inteira, autorizados ou não. Hoje, vocês não conseguem dizer não? Hoje a gente não tem uma ferramenta legal ainda para você evitar essa outorga, tá? Porque desde que tenha um responsável técnico, um projeto detalhado, você tem que outorgar. Outra solução é ajudar a repor o que se tira da natureza. Este engenheiro instalou em casa um sistema que devolve mais rápido a água para o subsolo. Essa área da casa, e assim como outras, ela permite fazer a infiltração da água da chuva. A própria cobertura para trânsito também é permeável. A água passa para o solo e vai recarregar a aquífero. A água do telhado vem para onde? A água é coletada e vem para essa cisterna. Antes ela passa pelo um sistema de filtração, é removido algumas das impurezas e depois é reservada aqui nessa cisterna para o uso futuro. Dessa forma, com o uso da água, você alivia a pressão no aquífero também. Um modelo que André quer ver nas escolas municipais. A criança, ao ver o sistema hidrológico funcionando, convivendo com os fenômenos da natureza, ela vai se tornar uma pessoa mais cidadã e mais consciente da sua responsabilidade diante da sociedade. Este geólogo, que estuda o aquífero Guarani há 49 anos, diz que sozinha a natureza demora quase 30 anos para recompor as camadas do lençol d'água. É preciso evitar, a qualquer custo, a superexploração do aquífero. Ele significa a sobrevivência da população. Eu acho que nós somos realmente abençoados em possuir uma reserva tão rica e que precisamos então saber proteger. O lugar onde a terra afundou. Casas racharam, paredes desmoronaram e o chão cedeu. O perigo na exploração dos subterrâneos. Veja a seguir. A casa de Maria Inês parece um cenário de um filme de terror. De repente, surgiram rachaduras nas paredes
o chão da entrada se abriu, saltaram pedras do calçamento. O espelho da sala quebrou. Minha filha dançava, na época, que tinha um espelho grande, e ela estava aqui dançando na frente do espelho. De repente o espelho trincou, caiu um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, e apareceu essa rachadura na parede, né? Ela ficou super assustada. A família vive um drama desde 1992, justamente quando a Companhia de Águas do Estado do Paraná começou a extrair água de um outro aquífero, o de Karst, do subsolo da cidade de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Começou na casa toda, né? E começou quando eles começaram a extrair a água, né? Aí foi numa quinta-feira, na sexta-feira amanheceu com várias rachaduras pela casa e a calçada tinha afundado um pouco nos cantos e havia aparecido umas rachaduras. Essa calçada já foi trocada 2 ou 3 vezes e não adianta, foi feita uma malha de ferro, cimento reforçado e ela afunda, começa a aparecer a rachadura como você está vendo aqui, né? Novamente. E dentro da casa é a mesma situação. Tem outra rachadura aqui que corre. E dá para perceber um afastamento da parede, né? Dá a impressão que a casa até deu uma tombadinha, né? Porque veja, a rachadura é bem expressiva e ela continua do outro lado. Então, olha só. Maria Inês percorre a casa que construiu com esforço, na ilusão de estar deixando um patrimônio para os filhos. Ainda se lembra da noite em que toda a família foi acordada com um barulho estrondoso. No dia seguinte, nós viemos até aqui, esse terreno, para dar uma olhada e constatamos que tinha surgido esse buraco enorme e uma dolina, né? E realmente é assustador, né? Você de repente pensar que um buraco desse pode surgir no meio da tua casa ou no teu jardim. Fez um barulho. De repente fez um barulho. Foi uma queda brusca, de uma vez só. E um barulho assim, assustador. A família teve de se mudar depois que um estudo de prospecção do solo condenou a casa. O pânico já havia tomado conta dos filhos. Cada estalo que a gente ouvia dava medo que estivesse abrindo um buraco daquele que vocês viram lá, ou que estivesse caindo a laje na cabeça, uma situação de pavor mesmo. Um quarteirão inteiro interditado, casas abandonadas, os moradores tendo de mudar de uma hora para outra. Quem poderia imaginar que a exploração da água subterrânea, que deveria ser um benefício para toda a população, pudesse se transformar num grande problema? Os buracos foram surgindo de forma assustadora e provocando destruição. Debaixo de um solo frágil, existe uma riqueza que também está ameaçada. O subsolo de Almirante Tamandaré mais parece um queijo suíço, com grutas iguais a esta, de rocha calcária, pouco resistente. Nelas se formam os reservatórios de água. Com o bombeamento dos poços, ocorrem os afundamentos no solo. Este comerciante teve que abandonar a casa depois que um grande buraco se abriu no quintal. Choveu muito na noite anterior e ele, que já estava apavorado com as primeiras rachaduras das paredes, se preparou para registrar com uma câmera o momento em que a terra se abriu. E como é que foi? Aquela água foi borbulhando e foi cedendo? Começou a ceder, começou a desbarrancar, né? Que ele fica um vácuo, imagina, embaixo, né? Aí começou a desbarrancar a parte de cima. Começou com um diâmetro mais ou menos de 50 centímetros de diâmetro. Aí eu fui gravando, ele pegou, na gravação dá pra ver, ele pegou uma área de 4 metros de diâmetro depois. E aquela água, toda a água que estava, inclusive a água do rio, né? O rio tinha transbordado. Transbordado, porque choveu, né? E toda aquela água do rio, o buraco foi absorvendo. Foi engolindo assim. Engolindo, como a imagem mostra, né? O pavor que o buraco engolisse a casa, patrimônio deixado pelo pai, se agrava pela consciência do risco de contaminação das águas subterrâneas.
que nesse rio é jogado esgoto. Isso está contaminando, então. Contaminando. Depois eles fizeram regime de galope, eles fizeram aí uns dutos de rede de esgoto, mas a unidade que eles estão fazendo não está inaugurada.